Eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, inflexões, quando Deus nos surpreende. E hoje o nosso tema será Raabe, da prostituição à aliança. Irmãos, nós estamos dentro de uma literatura do Antigo Testamento que é uma narrativa. E esse estilo literário, ele está mais próximo de nós do que nós costumamos pensar. É claro, ele não está tão perto de nós pela grande linha histórica que nos separa, mas precisamente pelas grandes lições espirituais que nos unem. E antes de nós adentrarmos na nossa exposição de hoje, eu considero importante que os irmãos carreguem nesse caminhar da exposição 3 pontos importantes. São 3 aspectos importantes que nós precisamos ter conosco para que a nossa edificação dentro dessa literatura narrativa do Antigo Testamento, ela seja vivida no seu máximo. Então, o primeiro ponto importante que eu gostaria que os irmãos guardassem é que, a partir de agora, nós vamos lidar com personagens bíblicos. E nós devemos olhar para esses personagens bíblicos não pelo que eles são em si, mas à luz de uma perspectiva mais ampla, que é a história da redenção, a história da salvação. O segundo ponto importante é que esta história da salvação, ela aponta para um grande personagem principal, Deus. A história da salvação aponta para a centralidade de Deus. E o terceiro aspecto, que eu peço que os irmãos guardem, é que esta história da salvação, que aponta para a centralidade de Deus, ela está o tempo todo nos mostrando como Deus irrompe com o seu reino. Ele não pede licença. Ele simplesmente vai estabelecendo o seu reino. E ele também vai desenvolvendo o caminho da salvação para o seu povo. Esses 3 aspectos, meus irmãos, são muito importantes, porque eles vão evitar que nós troquemos a glória de Deus pela glória do homem. Eles vão nos dar a certeza de que Deus está no controle de absolutamente tudo. Não há nada que aconteça na história que não tenha tido a permissão e o decreto de Deus para acontecer. E finalmente nós vamos aprender que somente Deus tem o poder e o direito de fazer inflexões que vão mudar o mundo, inflexões que transformam a vida do seu povo de uma forma coletiva, inflexões que transformam a sua e a minha vida de forma individual. Esses 3 aspectos vão nos ajudar a caminhar pela nossa exposição de hoje. Guarde esses 3 pontos. E agora nós vamos nos aproximar da nossa personagem de hoje, que é Raabe. E para que nós possamos ter uma melhor compreensão do texto que nós vamos ler, é muito importante que nós saibamos o contexto em que a história de Raabe está acontecendo. E para que isso aconteça, vamos fazer uma pergunta. E a pergunta é essa: quais foram as inflexões de Deus que levaram os israelitas até Jericó, cidade onde Raabe morava? Quais foram as inflexões que aconteceram? Foram algumas. Para a nossa reflexão aqui, eu separei 2 que vocês conhecem: a inflexão do Êxodo e a inflexão do deserto. Ora, o que aconteceu no Êxodo? No Êxodo, nós sabemos que havia um povo no Egito, o povo hebreu, e ali eles já eram escravos por 400 anos. Eles eram escravos por 400 anos, irmãos. A trajetória da vida desse povo em nada indicava que mudaria. Eles seriam escravos para sempre. Era um povo que não tinha poderio militar, era um povo que não tinha uma liderança representativa, eles eram escravos. E escravos de um grande império do Antigo Oriente Próximo, que era o Egito.
a trajetória dele simplesmente não iria mudar, até que Deus realizou a inflexão da libertação na vida desse povo sem importância. E aquela trajetória que estava certa, de repente muda. Essa foi uma inflexão que aconteceu, e algo importante que nós precisamos destacar aqui é que de uma só vez, Deus liberta aquele povo, derrota o panteão de deuses do Egito, e Ele faz isso através das 10 pragas. Nós não vamos nos ater a essa exposição agora, mas foi isso que aconteceu. E ainda derrota também de forma humilhante o representante daqueles reinos, daqueles deuses, desculpem, um homem que se achava Deus, o faraó. Meus irmãos, o que Deus fez no Egito, a inflexão que Deus causou ali, ela teve implicações no mundo, ela teve implicações no seu povo, e ela teve implicações na vida individual de pessoas, e nós veremos isso. Mas então depois houve uma nova inflexão, a inflexão do deserto. Os irmãos conhecem também a história. Deus liberta o povo, leva o povo para o deserto, e o povo recebe de Deus cuidados, instruções e a aliança da lei por meio de Moisés. E como é que o povo reage ao que recebeu de Deus? O povo resmunga, o povo despreza, e o povo torna-se uma geração de incrédulos, a tal ponto que a ira do Senhor se acende e o juízo de Deus recai sobre aquele povo. E então, de repente, o estabelecimento do reino parece que não havia dado certo. A salvação, o caminho da salvação parecia que havia chegado ao fim. Mas então, Deus faz uma nova inflexão, a inflexão da renovação. E a vida daquele povo muda novamente. Então Deus, no deserto, em 40 anos, renova aquele povo. Aquela geração incrédula não existe mais. Agora existe um povo, cheio de dificuldades, é verdade, mas agora um povo que confia em Deus. Um povo que está sobre uma nova liderança, a liderança de Josué. E agora, este povo está à beira do rio Jordão, prestes a entrar e tomar posse daquela terra que lhe foi jurada. E é aqui, meus irmãos, que nós começaremos a nossa exposição. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 2, e acompanhe a leitura que eu farei, dos versos 1 a 10. Josué, capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias no caminho que dá ao vals do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós,
e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Vou ler o versículo 11 também. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, ó Deus. Pai, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado porque temos a Tua palavra. Obrigado porque temos liberdade para ouvir a Tua palavra e sermos edificados por ela. Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Eu não tenho condições e nem capacidade de fazer o que devo sem a Tua presença, sem a Tua unção. Por isso eu peço a Tua bênção, ó Deus, para que hoje o trono do Teu reino seja estabelecido no coração dos irmãos e irmãs que estão aqui. Faz isso, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje, eu quero começar falando sobre uma lição geral que nós devemos guardar no nosso coração e para a nossa vida. Deus não tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano dele e dá o privilégio a você e a mim de fazermos parte do plano dele. Deus não tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano dele. E ele vai fazer de tudo para que você se encaixe no plano dele. Porque não se trata de você, não se trata de mim, não se trata do que nós queremos, se trata daquilo que é melhor para o reino de Deus. E toda a vontade de Deus, todo o conselho de Deus é bom, perfeito e agradável. A forma como Deus estabelece o seu reino e mostra o caminho da salvação para o seu povo é muitas vezes por meios de inflexões, por meios de pontos de virada na vida, gente. Grandes ou pequenas, coletivas ou individuais, as inflexões de Deus, elas mudam a realidade do mundo, do coletivo, na igreja e também na vida de cada um de nós. Quero dar um exemplo sobre isso, meus irmãos, que aconteceu há pouco. Há pouco tempo, há alguns anos, houveram guerras no Oriente Médio, na Síria. Os irmãos ouviram sobre isso, que geraram um grande êxodo de refugiados. Até hoje temos problemas sobre essa questão dos refugiados. Irmãos, sabe o que aconteceu? O que os nossos olhos viram foi guerra. O que os nossos olhos viram foi violência extrema. Mas sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava salvando vidas para a eternidade. Há diversas histórias que mostram que, por causa das guerras, pela primeira vez, muçulmanos se aproximaram de cristãos naquela região do Oriente Médio. E em muitos séculos, pela primeira vez, gerações e gerações de muçulmanos ouviram o Evangelho. As inflexões de Deus, meus irmãos, elas provocam impacto no mundo, na igreja e na vida de pessoas. Semana passada, o reverendo Gustavo falou sobre Davi. E ele falou a todos nós sobre características muito impactantes de Davi. Davi era o rei, Davi era um ungido, e Davi era o homem da aliança.
grandes características. Mas nós aprendemos também com o pastor Gustavo que Davi teve que aprender a duras penas sobre os 3 aspectos que nós acabamos de aprender no início da nossa fala. Davi teve que aprender sobre a centralidade de Deus. Não era sobre ele, não era sobre o reino dele, era sobre Deus e a sua aliança com o seu povo. Eu sempre cito, meus irmãos, o testemunho de uma missionária que impactou muito a minha vida e a vida da minha esposa. Ela se chama Helen Roosevelt. É uma missionária. Ela foi uma missionária e foi uma missionária no Congo, quando este país estava em guerra civil. Ela era uma médica formada em Cambridge, de família riquíssima, abandonou tudo e foi servir o Senhor ali naquele país. E ela construiu um hospital com 100 leitos e estava tudo indo muito bem, quando chegou um grupo terrorista e destruiu tudo que ela havia feito. Muitas pessoas morreram e ela foi espancada e estuprada. E por uma providência de Deus, ela não foi morta. E ela foi enviada de volta para a Inglaterra, o seu país de origem. Aquela mulher demorou 1 ano para se levantar da cama do hospital. E nesse período, ela conta, ela ficava perguntando a Deus: por que, Senhor? Por quê? Por quê? E ainda no testemunho dela, ela disse que o Senhor respondeu a ela. Respondeu no seu coração dessa forma. E Deus disse a ela: Helen, me agradeça por eu usar você do jeito que eu quero. Me agradeça por eu usar você do jeito que eu quero, Helen. Meus irmãos, só Deus pode dar esse tipo de resposta. Só aquele que controla todas as coisas, a história, que determina, que a escreveu, só aquele que tem o direito de realizar e o poder de realizar inflexões, só esse Deus pode dar uma resposta como essa. E sabe por quê? Por causa da centralidade dele na nossa vida e na vida de tudo. Trata-se de Deus, meus irmãos, e apesar de essa parecer ser uma lição bastante básica, ela faz toda a diferença quando ela é vivida dia a dia. Bom, mas as características de Raabe são bastante opostas às de Davi, né? Então, Raabe ela era uma mulher canaanita. Então, só por isso, ela já estava fora de cogitação para ser considerada apta a fazer parte da aliança do povo de Deus. Ela era uma estrangeira canaanita. E para piorar, ela era, o texto diz, prostituta. O que não muito diferente dos nossos dias de hoje, mas ela estava no nível de miséria absoluta no seu tempo. Ela era uma mulher, uma meretriz. E meus irmãos, Raabe era uma mulher realmente miserável. Era uma mulher que não tinha, era uma mulher sem esperanças. Raabe não tinha esperanças em nada. Ela não podia ter esperanças na sua família. Ela não tinha esperanças na sociedade. Ela não tinha esperanças no Estado. E ela não tinha muito menos esperança na sua religião. E aí então os espias chegam lá na cidade. E aí, a partir de agora, nós temos que tomar o nosso posto privilegiado de estarmos na nova aliança, do ponto em que estamos dessa grande história da salvação, para olharmos para o Antigo Testamento com a luz de Cristo, para que nós possamos ver no Antigo Testamento aquilo que estava implícito, mas que agora, por causa de Cristo, está muito claro. E do que eu estou falando? Eu estou falando do claro paralelo entre Josué e Jesus. Irmãos, Josué enviou para Jericó homens para uma missão de Deus. Jesus enviou eu e você para um mundo,
para uma missão de Deus. Veja o que o texto está nos falando. Veja como Deus nos usa para que nós sejamos o seu instrumento de inflexão. Porque está acontecendo aqui. Está acontecendo inflexões aqui nesse texto. E aí então o texto diz que aqueles espias eles vão para uma casa de uma mulher que é prostituta. Eu falei, nossa, mas o que o texto está dizendo? E aqui a gente nós precisamos aproximar do contexto histórico e cultural daquela época. Num contexto militar, existia esse oficialato dos espias. E isso era comum, né? Era uma estratégia militar. Quando uma cidade queria guerrear com outra, ela enviava os espias, e aí eles observavam onde estava o suprimento de comida, onde estava o suprimento de água, porque geralmente guerras se davam, principalmente quando era contra uma cidade como Jericó, que era fortificada, por meio de cerco. Né? Então os espias já haviam entrado, eles já sabiam e tal, tudo mais. Então, um bom lugar para que os espias pudessem chegar sem ser notados, era em lugares espúrios, como esse que eles foram. A casa de uma prostituta. E por que uma meretriz? Porque elas lidavam com muitas pessoas estrangeiras o tempo todo, então circulava muita informação por ali. E os espias foram lá, mas esses 2 espias aqui não eram exatamente os melhores espias do mundo antigo, e eles esqueceram também que o rei de cada cidade pagava para donos de bordéis e de tavernas, para que ele fosse informado de pessoas estranhas que aparecessem por ali. Tanto é que o texto diz para a gente que imediatamente, quando esses homens chegam lá, o rei já sabe, porque a informação já havia chegado ali. Então, meus irmãos, eu estou contando essa história para vocês porque a missão estava em risco. Uma inflexão humana estava para acontecer. O pastor Gustavo explicou a diferença, inflexão humana, inflexão de Deus, domingo passado. Uma inflexão humana estava para acontecer e para colocar tudo a perder. Porque os espias haviam sido vistos. E o rei já havia mandado soldados atrás deles. E eles iam ser pegos. E ia acabar a missão. Mas algo aconteceu, irmãos. Aliás, algo já havia acontecido no coração de Raabe. E aqui o texto está mostrando para nós um claro contraste entre a atitude de Raabe e a atitude do rei, que é o representante do povo. A atitude de Raabe é de acolher os espias. Já se perguntaram por quê? Por que ela se colocou em tamanho risco? Por que ela se colocou em tamanho risco de morte, ela e toda a família? Meus irmãos, e agora precisamos lembrar daqueles 3 aspectos e também de como as inflexões de Deus, elas agem no mundo. Quando Raabe ouviu a respeito de um Deus que se importava com escravos, algo havia mudado no coração dela. Quando Raabe ouviu a respeito de um Deus que guerreava e libertara um povo sem importância, algo havia nascido no coração de Raabe, aquela mulher sem esperança. Quando Raabe ouviu sobre um Deus todo-poderoso, que era capaz de abrir o mar, de controlar todos os deuses conhecidos daquela época, quando ela ouve que este Deus tomou para si um povo sem fama alguma, Raabe teve fé neste Deus. E ela decidiu entrar em aliança com ele. Aquela mulher miserável, sem esperança alguma, havia decidido no seu coração, por meio da fé, entrar em aliança com este Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O mundo, às vezes, e até os nossos pecados nos colocam em ruas,
sem saída. Não é verdade? Muitas vezes nós ficamos em ruas sem saídas, perante a sociedade, perante a família, e muitas vezes perante a religião, e aquilo parece que é o fim. E aí então nós precisamos ser lembrados de que há um Deus que se importa com escravos, com pessoas sem importância, com pessoas sem saída. Essa é uma grande lição para todos nós, meus irmãos. Vejam que o Novo Testamento fala sobre Raabe. Eu separei aqui Hebreus, Tiago capítulo 2, versículo 25, diz assim sobre Raabe: de modo algum não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Meus irmãos, Tiago está fazendo aqui uma defesa sobre a relação de fé e obras. É a fé que nos salva, mas a expressão, a certificação dessa fé genuína são as obras. E Tiago está trabalhando isso aqui na sua carta, e ele coloca como o seu argumento o pai da fé, Abraão. E a única pessoa em toda a Escritura que ele coloca em pé de igualdade com Abraão é Raabe. Veja o que as inflexões de Deus na vida de uma pessoa fazem, de uma meretriz a alguém que é citada como pai da fé. Ela também é citada na seleta galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, no versículo 31, que diz: pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Meus irmãos, houve fé no coração daquela mulher, sem esperança. A fé que nasceu no coração de Raabe, nasceu porque ela ouviu falar sobre os atos de Deus. Raabe não ouviu falar sobre os israelitas, ela ouviu falar sobre o Deus dos israelitas. Raabe não se impressionou com os espias, nem colocou sua esperança neles. A esperança de Raabe estava no Deus dos espias. Deus é a personagem principal da vida de Raabe, meus irmãos. E aqui há uma lição muito cara para todos nós. Irmãos, nós devemos urgentemente parar de prestar atenção no que o mundo tem falado. E nós temos que passar a ouvir sobre o que Deus tem dito. Nós temos que abandonar agora o conselho do mundo. Nós temos que parar de confiar em ideologias, em partidos políticos, em métodos, em denominações, em pastores, em gurus. Nós temos que deixar de confiar agora no ser humano. O ser humano, ele precisa de redenção. Ele não merece confiança. Temos que, a partir de agora, estabelecer o conselho de Deus na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Nós temos que parar de tomar decisões pautados naquilo que nós temos ouvido o mundo falar, naquilo que para o mundo tem parecido certo. O reverendo Gustavo pregou hoje de manhã sobre consequências das escolhas. Haverá consequências, meus irmãos. Haverá consequências. Afinal de contas, vocês são discípulos de Jesus, aquele que foi odiado pelo mundo, lembra-se? Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo muito importante sobre essa questão de nós ouvirmos a respeito de Deus e de como ouvir a respeito de Deus transforma o mundo, a igreja,
e indivíduos. Eu trabalhei por algum tempo na Missão Portas Abertas, que trabalha com os cristãos refugiados, com os cristãos perseguidos, que muitas vezes são refugiados. E eu tive a oportunidade de conhecer alguns irmãos nossos que sofreram na pele as consequências de tomarem escolhas segundo Deus. Uma dessas pessoas que eu conheci, eu não posso falar o nome dela, mas eu posso falar o nome com o qual é divulgado. O codinome dela é Ana. Uma irmã nossa, nigeriana, uma bênção de pessoa, alguém que tem um sorriso marcante. Eu estou falando para vocês e estou lembrando do sorriso marcante daquela mulher. Eu vou resumir uma história longa, mas ela morava numa cidade, e essa cidade ela era uma cidade mista. Haviam muçulmanos e haviam cristãos. Os cristãos eram minoria, mas haviam ali os cristãos também. E aí, um belo dia, os muçulmanos dessa cidade somem e ficaram só os cristãos. E, de repente, essa cidade encontra-se rodeada por um grupo terrorista chamado Boko Haram. É claro que a cidade foi destruída. Pessoas foram mortas, crianças foram mortas, mulheres foram mortas. Mas muitos irmãos conseguiram fugir. E a Ana foi uma delas. E ela conseguiu fugir com o marido dela, que era pastor na época, mas eles foram pegos numa emboscada. E a Ana, ela viu o marido dela responder a uma pergunta. Perguntaram para ele, com uma metralhadora apontada no rosto dele, perguntaram: você é um infiel ou você é um muçulmano? E ele respondeu: nem uma coisa, nem outra. Eu sou um cristão. E no momento em que esse homem respondeu, o terrorista fuzilou o rosto dele. Ana estava do lado. Os dois estavam ajoelhados. O terrorista voltou a arma para o rosto de Ana e fez a mesma pergunta: você é uma infiel ou você é uma muçulmana? E Ana, sem titubear, fez a escolha e disse: nenhuma coisa, como meu marido disse, nenhuma coisa, nem outra. Eu sou uma cristã. E por uma providência de Deus, irmãos, o homem não apertou o gatilho. Foi chamado, alguém perguntou: quem disse que era para matar ela? Coisas de Deus, inflexões de Deus. E acontece que Ana foi liberada e ela fugiu, não voltou para a cidade, mas ela se refugiou numa montanha, onde outras pessoas que haviam fugido estavam. Então eles permaneceram ali. Alguns dias depois eles voltaram para a cidade. Mas ninguém, quando voltou, irmãos, ninguém voltou: deixa eu ir na minha casa para ver se minhas coisas estão lá. Não. Todos voltaram e se reuniram na igreja. Todos foram para a igreja. A igreja, obviamente, estava sem nenhuma das suas paredes, estava toda queimada, havia só a armação da construção, queimado, mas estava ali ainda de pé. Os irmãos ficam ali, e a primeira coisa que eles fazem é cantar: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos saberão quão grande é o meu Deus. E a Ana disse que naquele momento caiu sobre aquela cidade um terror. Os muçulmanos haviam, como o texto diz, desmaiados, porque eles se perguntavam: quem é esse Deus que é adorado mesmo diante de tamanha tragédia? Inflexões, meus irmãos, de Deus pertencem a Deus, são manipuladas por Deus, e só Ele tem o direito de fazer com que elas aconteçam. Houveram conversões ali, porque as pessoas ouviram falar de Deus. As inflexões de Deus, meus irmãos, elas são redentivas.
elas apontam para a realidade do reino. Elas apontam para o caminho da salvação. Há algo muito interessante aqui no nosso texto que fala exatamente nessa questão da redenção. Por exemplo, o texto fala que os espias eles partem de uma cidade chamada Sitim. Ora, Sitim era uma cidade que significava terra das prostitutas. Veja que coisa, não é? Sitim havia sido a cidade onde os israelitas haviam se prostituído com as moabitas. Isso está registrado lá em Números, capítulo 25, dos versos 1 ao verso 3. Havia sido ali que mulheres meretrizes, na verdade elas eram prostitutas cultuais, haviam levado os homens de Deus a se afastarem de Deus. Aquelas pessoas ali pensavam que poderiam viver com o seu pecado na presença de Deus, pois eles descobriram que não podiam. Depois os irmãos podem ler e ver como Deus tratou isso. E eu estou falando isso, meus irmãos, porque há aqui outra lição para todos nós: não viva com o seu pecado na presença de Deus. Não seja resistente. Deus não aceita, irmãos. Deus é santo. E Ele vem provando isso em toda a história. Todas essas inflexões, muitas delas aconteceram porque Deus estava estabelecendo ali a sua santidade. E quando eu digo que nós não devemos dar ouvido ao que o mundo tem dito, ao que o mundo tem mostrado, eu estou falando disso também. Porque a imoralidade tomou lugar na normalidade na nossa vida. E nós devemos rejeitar isso. Porque nós estamos em aliança com Deus que é santo, puro. O que acontece depois é que o texto diz que novamente, de Sitim, homens partiram e se encontraram com uma outra mulher, também prostituta. O que será que aconteceria, meus irmãos? As inflexões de Deus geram redenção. Aqueles homens não mais entraram em devassidão física e espiritual. E sabe por quê? Porque uma única mulher, determinada e disposta, havia decidido abandonar o seu pecado. E a partir do testemunho desta única mulher que nós lemos aqui, o ânimo, a fé daqueles dois homens de Deus havia tomado eles. Sabe o que acontece depois, no mesmo capítulo que nós lemos, só que lá no versículo 24? Aqueles homens chegam lá e reportam a Josué, que depois reporta ao povo, e o ânimo do povo se acende, porque eles haviam dito: certamente o Senhor nos entregou a terra que nos foi prometida, pelo testemunho de uma única mulher. Os espias de Moisés, os 12, haviam ido também espiar a terra, antes dos 40 anos. Eles voltaram e conseguiram, com seu testemunho, colocar um povo inteiro no medo, sendo mais amedrontados. E agora o que o texto está mostrando para nós, irmãos, é que uma única mulher havia com o seu testemunho colocado uma nação inteira confiante nas mãos de Deus. As inflexões de Deus, igreja, geram redenção. As inflexões de Deus, elas transformam coisas que estão a serviço do pecado para que agora sirvam aos propósitos de Deus. E meus irmãos, eu gostaria de, nesse ponto, dar-me como uma ilustração. Eu muitos anos caminhei pela devassidão física e espiritual. E não só caminhei, irmãos, eu era bom em trazer pessoas para esse caminho também. E eu fiz muito isso. E, obviamente, me arrependo. Mas um dia, Deus haveria de fazer uma inflexão na minha vida, a mais importante de todas.
e aquela inflexão geraria redenção em mim. E a partir de então, eu me dedico a levar as pessoas da devassidão para a luz redentora de Jesus. Tem sido assim na sua vida, querido? As inflexões de Deus têm provocado redenção na sua vida, na vida das pessoas que estão próximas de você, tanto num contexto coletivo quanto num contexto individual. Elas precisam fazer, é o que elas fazem. É o que elas fazem, é o que o texto está nos dizendo. Outro aspecto sobre a questão das inflexões de Deus gerarem redenção, e agora é um aspecto muito precioso que o texto mostra para todos nós, meus irmãos, e peço licença para vocês para falar de alguns aspectos gramaticais, mas é algo muito rápido, eu prometo que pela lição vai valer a pena. O texto, o tempo todo, irmãos, ele está dizendo que algo vai cair. O tempo todo o texto diz que algo vai cair, está caindo. Se nós lêssemos até o capítulo 6, no verso 20, que é onde as muralhas realmente caem, até antes de chegar nesse momento, outras coisas caíram. Então, por exemplo, no verso 9, Raabe está dando seu testemunho e ela diz assim: não, porque quando nós ouvimos de vocês, o povo desmaiou-se. E o verbo hebraico que está ali é namogu. E ele está num tempo hebraico que é unifal. E sabe o que é isso? É um tempo passivo. E o que isso quer dizer, irmãos, é que o verbo está sofrendo a ação do sujeito. E quem é o sujeito são os atos de Deus. O povo foi literalmente balançado para trás quando ouviram de Deus. Percebam, Raabe, quando ouviu de Deus, decidiu entrar em aliança com Deus. Mas um povo que resiste a Deus é balançado para trás. Isso depois acontece no verso 11 também, quando ela diz que não, porque o coração do povo desmaiou-se. Ela repete isso de novo, e aí é outro verbo, o verbo imas, que quer dizer derreter. O coração do povo foi derretido, porque também está no unifal. Mas aqui há um outro aspecto gramatical também, que nós chamamos de vav consecutivo. Toda vez que isso aparece no texto, quer dizer que algo inédito está acontecendo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Jericó nunca havia entrado em tamanho terror por causa de uma divindade. Porque, obviamente, agora eles estavam lidando com um verdadeiro Deus. Depois isso acontece algumas vezes, e aí no capítulo 6, no verso 20, a muralha cai. Então o texto vai preparando o tempo todo, dizendo que algo está caindo, e aí no capítulo 6 a muralha cai, e aí lembram-se dos nossos 3 aspectos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que muito antes dos muros caírem, Deus já estava em guerra santa com aquela nação. Deus já estava derrubando a arrogância daquele povo. Deus já estava derretendo a sua petulância de um povo que achava que podia resistir a Deus. É assim que Deus tem que agir na sua vida? O conselho da Bíblia, meus irmãos, é que nós não sejamos como Jericó. Nós não resistamos a Deus, mas que nós sigamos o exemplo de Raabe. E isso vale, irmãos, tanto para quem já conhece o Senhor Jesus e para você que ainda não conhece Jesus. Ambos são capazes de resistir a Deus. E essa escolha tem consequências. A consequência de se entregar a Deus e deixar que Ele faça a redenção, porque é Ele que faz, também geram outras consequências. E finalmente, irmãos, o aspecto da terra que o texto nos fala, ele é precioso também, porque terra no Antigo Testamento, ela tinha um caráter redentivo. Receber terra no Antigo Testamento significava receber redenção. Isso ainda mais para um povo que não tinha nenhuma chance de ter terra. Então, quando o povo recebe terra, ele está recebendo redenção. E isso aponta também para o povo, que o povo está tendo o favor de Deus. Quer ver onde isso fica claro? Quando Deus quer castigar o seu povo, o que Ele faz?
Ele tira o povo da terra. No Antigo Testamento, essa é uma questão muito importante. Mas eu disse isso por quê? Para que nós percebamos que no Novo Testamento, a nossa terra prometida é Jesus Cristo. Ele é o lugar da nossa redenção. Ele é a nossa terra prometida. E quer saber de uma coisa? Porque a nova aliança, ela é superior à antiga. Desta terra, Deus nunca vai nos tirar. Deus jamais vai nos tirar dessa terra. Por isso, eu repito, talvez Deus hoje esteja oferecendo essa terra para você. Você está ouvindo sobre o que Deus tem feito, sobre os atos de Deus. Será que Deus não está realizando uma inflexão no seu coração? Raabe, ela viu alguns frutos da inflexão que Deus fez na vida dela. Outros ela não viu. E isso quer dizer também, meus irmãos, que as inflexões de Deus, elas estão muito além daquilo que nós podemos imaginar. Percebam só uma coisa, Raabe, ela soube, obviamente, que ela foi resgatada do seu pecado, que ela também quis abandonar. Raabe, ela foi liberta do juízo. A cidade caiu e Raabe não estava lá. Ela viu isso. Raabe se casou e teve um filho. E isso ela viu também. Mas sabe o que Raabe não viu e que nós temos o privilégio de ver? Raabe, ela prefigurou a fé que os gentios haveriam de ter para a salvação. Raabe prefigurou a salvação que Deus faria comigo e com você. Que maravilha, meus irmãos. Isso está dito em Gálatas, capítulo 3, lá no verso 8, se você quiser conferir depois. E agora, a coisa mais importante que aconteceu com Raabe. Raabe colaborou para a linhagem do Messias. Raabe, a ex-prostituta, recebeu uma inflexão de Deus. E agora ela vê o seu descendente colaborar para que o Messias, o Salvador do mundo, viesse à terra. E o seu nome faz parte da genealogia deste mesmo Messias, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Lá em Mateus, capítulo 1, verso 5, está lá o nome dela, Raabe. Meus irmãos, as inflexões de Deus, elas são redentivas. As inflexões de Deus, as inflexões de Deus tiraram Raabe da sua prostituição e levaram ela direto para a aliança. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus pode fazer isso com você. Deus continua fazendo isso. Deus continua fazendo isso para você que já aceitou o Senhor Jesus Cristo e sabe que a vida cristã não é fácil. E para você que ainda não conhece Jesus e vive com o peso do seu pecado e está aqui essa noite ouvindo essa mensagem. Você tem ouvido falar sobre Deus, eu estou afirmando, você tem ouvido falar sobre Deus. Você tem ouvido falar sobre Jesus, sobre a entrega que Ele fez na cruz do Calvário. Você tem ouvido que Ele entregou-se no seu lugar na morte do madeiro. Você tem ouvido que Jesus ressuscitou e que Ele voltará e que Ele estabelecerá o seu reino para sempre. Você tem ouvido sobre isso. Faça como Raabe, entregue-se, deixe que as inflexões de Deus gerem redenção na sua vida, na vida de quem está próximo de você, na vida da igreja onde você congrega, na vida da sua família. É claro que é um absurdo pensar que Israel conquistou aquela terra. Israel não conquistou a terra prometida. Israel tomou posse do que foi dado a eles. Do mesmo jeito, irmãos, a salvação em Cristo Jesus, ela não pode ser conquistada. Você precisa receber ela de Deus. E pode ser bem por isso que você está aqui essa noite.
E eu estou falando também para irmãos e irmãs em Cristo. Porque, irmãos, nós precisamos do Evangelho para que a nossa caminhada cristã, ela não seja outra coisa que não crescente. Para que Deus ele vá restaurando a nossa imagem à semelhança de Cristo. Então isto vale para todos nós também. A mensagem dessa noite, irmãos, é: creia em Deus, creia na confiança, confie em Deus, faça de Deus a centralidade da sua vida. Tome o conselho de Deus para fazer suas escolhas e faça tudo isso por meio de Jesus Cristo, porque assim você vai de fato herdar a verdadeira terra prometida, que é a vida eterna. Que assim Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. Amém.